Pastor John, a minha pergunta para você hoje é: quais são os maiores perigos que o Senhor enxerga a Igreja de Jesus Cristo enfrentando hoje em dia? Talvez uma analogia para começar. Se você me perguntar qual é o maior perigo físico em um corpo humano, eu diria que é um sistema imunológico deficiente, certo? Porque você pode morrer de centenas de doenças. Se o sistema imunológico não puder lutar contra as doenças, existem centenas de maneiras de morrer. Portanto, o maior perigo em um corpo humano é o colapso do sistema imunológico. É isso que combate todas as doenças. E eu diria que na igreja é a mesma coisa. É um sistema imunológico deficiente. É a incapacidade de discernir a verdade do erro. É não reconhecer o engano, é estar se desviando. Isso pode ser a psicologia, pode ser o pragmatismo, pode ser o sentimentalismo, pode ser o liberalismo, pode ser alguma visão deturpada da expiação, ou alguma visão aberrante de Jesus. Qualquer tipo de coisa que não seja genuíno, certo? Tem potencial para causar sérios danos à igreja. Porque a igreja é a coluna e o baluarte da verdade. O que significa que a liderança da igreja tem que ser criteriosa. Eles precisam ter um sistema imunológico em pleno funcionamento que combata todas as heresias. Quero dizer, existe uma centena de heresias que podem matar uma igreja. Existem centenas de coisas erradas que matam uma igreja. Paulo fala sobre elas, ele as chama de toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Qualquer ideia ímpia. Paulo diz em 2 aos Coríntios 10 que é como uma fortaleza que deve ser destruída. É uma fortaleza e as pessoas são cativas dessas fortalezas ideológicas. E a palavra para fortaleza em grego é a mesma palavra para túmulo. Essas fortalezas se tornam os seus túmulos. Eles estão sepultados na ideologia aberrante deles. Então, Satanás é um mentiroso, ok? Seus ministros são enganadores. Satanás trabalha nas religiões falsas 99% do tempo. Ele não dirige bordéis, ele está comandando religiões. Esse é o negócio dele. Portanto, é a incapacidade de discernir, porque as pessoas que estão na liderança não possuem aquele discernimento que vem de manejar corretamente a palavra da verdade. Então, Pastor John, digamos hipoteticamente que eu sou um pastor e eu quero saber como eu posso impulsionar, como eu posso fortalecer o sistema imunológico da minha igreja para ter mais discernimento. Qual seria o seu conselho? Sim, de novo, isso volta àquele versículo onde Paulo diz: não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Sim, se você tem uma criança no chão, a criança não sabe a diferença entre um biscoito no chão ou um alfinete. Ela coloca tudo na boca. E você não quer ser tão vulnerável como era quando criança. Então, sabe, como você se torna maduro? Por meio das Escrituras, por meio da palavra. Está em, 1 João, onde o escritor diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Portanto, a única maneira de criar uma congregação que tem discernimento é ensinando a eles a palavra de Deus. E eu quero dizer isso. Não é o suficiente se levantar e dizer a eles o que a Bíblia diz. Você tem que deixar a Bíblia falar. Se você explanar a Escritura, Deus fala. Se você diz a alguém, isso é o que a Bíblia diz, eles terão que crer em você. Deixe eles crerem na Escritura. E assim haverá um grande grau de unidade e convicção a respeito do que é a verdade. E então um grau ainda maior de discernimento sobre o que é sutilmente falso e egocêntrico. E são sempre as mentiras sutis que pegam você, porque elas ficam como um cavalo de Troia, sabe? Eles entram e enviam suas tropas para todos os lugares e as coisas começam a se desintegrar. Portanto, é a capacidade de discernir os enganos e as mentiras sutis. Muito bom. Muito obrigado, Pastor John. De nada.